O Guilherme Priori é mestre em Química pelo Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduado em Química, Atribuições Tecnológicas pela mesma instituição, foi bolsista CNPq do programa Ciências Sem Fronteiras, da University of Glasgow, em 2014. Atualmente é bolsista CNPq de doutorado em Química pelo programa de pós-graduação em Química do IQ UFRJ. Tem experiência na área de Química, com ênfase em espectroscopia, atuando principalmente na caracterização de materiais em obras de arte. Guilherme. Bom dia a todos. Eu vou apresentar para vocês parte dos resultados que eu obtive na minha dissertação de mestrado. Essa dissertação eu trabalhei no Instituto de Química, uma dissertação de Química, com a orientação da professora Maria Luísa Rocco, do Instituto de Química, que infelizmente não pôde estar presente, e com a professora Márcia de Matias Riso, da Escola de Belas Artes, da UFRJ. Então, nesse trabalho, a gente estudou, vou mostrar um estudo de caso da obra Bodas Místicas de Santa Teresa, que, como a Márcia já adiantou, Jesuíno pintou 19 painéis contando a vida de Santa Teresa de Ávila, que estão no corredor lateral da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, pintados entre 1796 e 1797. Não se sabe se antes, depois ou durante a pintura do teto. E a obra em questão, na fotografia aqui, já após o restauro, é uma têmpera sobre madeira, com dimensões de 1,68 por 1,20. Como a professora Márcia já disse também, é sempre uma questão retirar ou não amostras da pintura, né? Sempre depende de um acordo entre a pessoa que vai fazer o trabalho e a pessoa responsável pela obra, mas a gente sabe que existe uma tendência para se preferir análises in situ. Acho que como a professora Márcia já adiantou, as análises in situ, em muitos casos, ficam limitadas somente à superfície da obra. Então, a gente consegue observar, pela análise in situ direta sobre a pintura, somente a camada cromática. Outros materiais que ficam ali embaixo não são observados pelas análises in situ. E daí vem a necessidade de se retirar amostras para você ter outras informações. Uma boa análise dessas amostras vai ser feita pelo uso combinado de técnicas de microscopia e de espectroscopia. Ou seja, eu preciso ter uma noção espacial sobre como esses materiais estão localizados na obra e, com as técnicas espectroscópicas, qual é a composição desses materiais. Então, como metodologia do trabalho, a gente, para a análise dos microfragmentos, fez fotografias em luz visível com microscopia óptica, uma técnica de microscopia juntamente com uma outra técnica de espectroscopia e uma técnica de espectroscopia complementar. Esses microfragmentos eles são preparados num bloquinho de resina que vai ser cortado e polido. Então, a gente consegue ver o corte estratigráfico da amostra exposto na face polida. E essa montagem é o suficiente para a gente fazer várias técnicas de análise sobre a mesma amostra. Então, não são necessárias amostras diferentes para técnicas diferentes. A gente pode repetir, a gente pode fazer técnicas diferentes numa mesma amostra, no mesmo bloquinho. Como exemplo aqui, a gente vê ali na direita um bloquinho de resina montado, já cortado e polido, exposto à face, à face com a amostra, e bem ali no meio a amostra. Então, são amostras muito pequenas, onde toda a complexidade da pintura se mostra presente. A microscopia óptica, a gente fez a fotografia
no microscópio óptico, que permite a ampliação da pintura, ampliação da amostra, e a gente consegue ver o aspecto das diferentes camadas ali apresentadas. Então, como exemplo, uma amostra retirada daquela região da pintura está um pouquinho escuro, mas a gente consegue perceber diversas camadas de material, alguns com cores bem diferentes das outras, e na escala a gente consegue mostrar que essa amostra tem mais ou menos 0,5 milímetro de espessura. Então são amostras muito pequenas. Para esse caso em especial, como a professora Márcia já adiantou, existe uma repintura, existe a pintura do jesuíno e uma pintura abaixo da do jesuíno. Nessa amostra estão contidas todas as 3 pinturas. Então, são todos os materiais ali presentes. Em sequência, foi feita a análise com microscopia eletrônica de varredura, que permite dar informação sobre a morfologia do material. E a gente consegue também identificar camadas diferentes, que às vezes na microscopia óptica vai ser um pouco difícil, porque as cores são muito parecidas, por exemplo. A microscopia eletrônica de varredura geralmente está associada à espectroscopia de raio-x por energia dispersiva. Nem todo equipamento de MEV faz o EDS, mas geralmente eles estão associados. E essa técnica é uma técnica que diz para a gente a composição elementar de cada camada. O que isso significa? Eu consigo identificar quais elementos estão presentes. Eu não sei como eles estão ligados entre si, mas eu sei que eles estão ali presentes na amostra. Aqui à esquerda a gente tem uma micrografia eletrônica de varredura, em detalhe, e a gente pode comparar ela com a micrografia óptica e ver que tem materiais diferentes pela diferença de tonalidade de cinza. Então, dá para comparar, utilizando a micrografia eletrônica de varredura, e associar a camada que a gente observa à camada vista na fotografia, na micrografia óptica. É possível fazer uma varredura, um mapeamento em EDS, mostrando o principal componente de cada camada. Então, aqui a gente consegue perceber que as camadas diferentes têm elementos bem diferentes, têm composições muito diferentes. O que a professora Márcia falou sobre um equipamento que faz a fluorescência em pintura, direto sobre a pintura, um mapeamento dos elementos na pintura, vocês podem imaginar uma imagem como essa, só que para toda a pintura. Então, eu consigo ver ali o principal componente de cada região. Isso é uma técnica que vai ser utilizada futuramente. Então, a gente consegue aqui, fica bem claro que cada camada tem uma composição principal bem diferente. E a gente pode fazer também um espectro de EDS para cada região da pintura, obtendo assim os principais componentes daquela região, de uma forma um pouquinho mais detalhada. E assim já dá para começar a associar composição e o pigmento presente. A gente pode olhar para a composição, comparar com a cor, e assim associar a presença daquele elemento à presença de um certo pigmento. Como exemplo, o branco de chumbo, o mazicote, que é amarelo, e o vermelho de chumbo. Todos possuem composições diferentes, cores diferentes, mas como principal componente, o chumbo. Então, é possível fazer essa associação, mas nem sempre pela microscopia óptica a gente vai ter uma definição de cores muito clara. Então, é necessário utilizar uma técnica complementar para que a gente possa confirmar a presença ou ausência de determinado material. Para isso, a gente usou a técnica de espectroscopia de fotoelétron de raio-x,
que ela permite análise elementar e molecular. Isso significa que essa técnica me diz quais elementos estão presentes e como eles estão ligados, né, qual a estrutura dessa molécula ali na pintura. Então, como exemplo, o espectro de XPS daquela mesma amostra, a gente consegue ver, pela presença de picos característicos, a presença daqueles elementos, mas nessa técnica a gente não consegue dizer onde eles estão na amostra. A gente só consegue dizer que existem esses elementos ali. E é possível também entender como eles estão ligados. Então, eu posso pegar amostras de regiões diferentes e comparar os materiais que estão presentes nessas amostras diferentes por essa técnica de XPS. Aqui um exemplo, focando só no silício. Eu tenho um espectro com mais detalhes na região onde o silício aparece, as 4 amostras diferentes, e a gente consegue ver que os picos, eles mais ou menos, eles estão um pouquinho deslocados, mas eles têm o mesmo formato e mais ou menos se sobrepõem. Quando a gente compara, faz um tratamento matemático para encontrar a energia de ligação, que é uma característica do elemento e de como está ligado, e compara com valores já dados na literatura, a gente consegue mostrar que todo esse silício presente na pintura está principalmente na forma de óxido de silício. E assim, a gente começa a reunir os possíveis materiais presentes na obra. Aqui eu destaco informações importantes que a gente começa a ter. A presença do branco de zinco na primeira camada. Alguns pigmentos são marcadores temporais muito importantes. E a gente consegue mostrar aqui como esse pigmento passou a ser utilizado numa época posterior à pintura do Jesuíno. Esse pigmento está associado a um retoque, a uma repintura. E destaco aqui também a presença de óxido de alumínio e óxido de silício não estão associadas diretamente a nenhum pigmento. Mas a presença combinada, e quando a gente vê o mapa de EDS, a gente vê que eles estão na mesma região, a presença combinada do alumínio, silício e dos óxidos de ferro é compatível com a presença de bauxita. Ou seja, o Jesuíno utilizou um material natural, uma terra natural. A bauxita está também como camada pictórica em toda aquela nuvem ali com os tons terrosos. Então, e em outras amostras também em camadas mais abaixo. E isso é uma informação interessante também, porque a bauxita, naturalmente, ela pode ter várias cores. Ela pode ser branca, até tons vermelhos e tons mais terrosos. E o que vai diferenciar a bauxita é o teor de óxido de ferro, que é o que vai dar cor. Então, bauxitas de regiões diferentes têm cores diferentes. A bauxita paulista é muito marrom. Então, a gente consegue indicar que esse material ele teve uma origem de uma certa localidade, por exemplo. Então, é importante ter a ideia de que a análise química ela é como montar um quebra-cabeça, né? Informações diferentes, as técnicas diferentes vão me dar informações diferentes. Eu vou comparar e combinar esses resultados para ter um melhor entendimento de cada parte desse quebra-cabeça, e assim montando o quebra-cabeça de informações, tanto com a análise das amostras, também com a análise multiespectral, como a professora Márcia mostrou, e assim completando todas as informações possíveis acerca dos materiais presentes na amostra, das regiões onde eles estão presentes, e montando parte desse quebra-cabeça.
apresentação mais curtinha. Muito obrigado. Eu estou bem feliz de estar aqui no Congresso. Eu me sinto meio intruso do outro lado da Dutra, né, que veio para cá e acabou estudando jesuíno muito pela vontade de estudar obras de arte. Tem informações de contato aqui e muito obrigado por me receber e por me escutar. Muito obrigado, Guilherme. Nós vamos abrir, então, agora perguntas para o Guilherme, para o Júlio também. Fiquem à vontade, né? Senhor Guilherme, meu nome é Arthur. Não existe datação, poderia ser aplicada datação de carbono? Ou não faz sentido? Porque eu não conheço bem o senhor arquiteto. A datação de carbono, como que é feita a datação de carbono, por exemplo? O elemento radioativo, quando a gente tem alguns átomos que eles têm atividade de radiação. Então, o núcleo é instável, ele começa a decompor. Para isso, cada elemento tem uma meia-vida característica, ou seja, ela tem um determinado tempo que ele leva para metade daquela massa se decompor. O carbono, se eu não me engano, a meia-vida dele é de 1000 anos. Eu não lembro. Você sabe, Márcia? É um pouco menos, né? Uhum. Sim. Então, como a meia-vida do carbono é muito grande, não dá para datar uma pintura muito recente. Eu consigo fazer datação de coisas muito mais antigas, né, dentro dessa faixa de erro que é da meia-vida do elemento. A datação de carbono é a mais comum. Eu não sei se tem elementos com uma meia-vida tão curta, para poder datar assim, 10 anos, por exemplo, ou 100 anos. O carbono é um dos que tem a meia-vida mais curta. Então, não é muito possível. Tá, desculpa, só complementando aqui a resposta do Guilherme, o outro problema da datação de carbono numa pintura é que você tem que retirar uma amostra muito grande. Essa amostra ela é queimada para fazer a datação de carbono, então isso não é utilizado. Tá? Então, um pedaço muito grande. Bom, agora eu vou para a minha fala. Primeiro, quero te dar os parabéns, Guilherme. Ótima apresentação. E não se sinta um intruso, não. Você está sendo acolhido. Que venham mais, exatamente. Você está sendo, sim, super acolhida e que nós que estamos super felizes por você estar aqui. Excelente apresentação. Tá bom? Agora, só complementando, as duas não são perguntas, são observações. Complementando para o Júlio, que talvez assim fora do meio acadêmico e tudo, né, não deve perceber, mas os grupos de restauro e os restauradores estão em bastante contato, sim, e trocando informações entre eles. Isso mudou muito dos 10 últimos anos para cá, desde que começaram os cursos de conservação e restauração, que, aliás, você foi pioneiro, né, no projeto da PUC, e eu também depois entrei, fiquei lá, implantei, enfim. Mas agora os cursos estão nas universidades federais só, mas então estão bem... As pessoas estão conversando muito e os jovens que estão se formando, principalmente, que têm levado tudo isso para frente. Eu estava brincando com os alunos da UFRJ, vieram até aqui para ver. Eu estava brincando que eles têm sangue nos olhos, eles querem saber, querem aprender e querem estudar. E os da Química também. E também com a questão do reconhecimento da profissão. Os alunos é que estão no carro-chefe. Eu faço parte da comissão,
Mas, assim, eles que têm energia e tempo, porque nós estamos nisso também há mais de 30 anos, mas a gente não tem mais energia e tempo para ir para Brasília, para levantar bandeira, para tudo isso, né? E eles têm. Então, eu acho que assim, a profissão e o conhecimento está muito bem encaminhado e mudou muito, né, do que era. Eu queria só esclarecer para quem não sabe, ela falou do reconhecimento da profissão, é que a nossa profissão oficialmente não existe no Brasil, né? Conservador, restaurador de bens culturais, que é o nome que nós atribuímos à nossa profissão, é bem mais do que restaurador, tem muita coisa imbricada nisso, né? É uma profissão que oficialmente não existe, né? Então, se não existe a legalização da profissão, tampouco existirá o exercício ilegal da profissão. Eu não sou formado em Direito, em Engenharia e Odontologia. Se eu quiser bancar o advogado, engenheiro ou dentista, eu vou preso. Qualquer um pode dizer que é restaurador. Porque não é legal ter nada de errado nisso. Né? Sim. Não, e nós temos, de fato, muita gente atuando. Né? Esses desastres que vocês viram a Márcia apresentar aí, de alguém meter tinta de portão lá no fundo do pintura do Jesuíno, né? Sabe? Isso daí é mais do que comum, gente. Está cheio por aí. Né? O famoso caso da dona Cecília Jiménez, aquela senhora espanhola que repintou aquele quadro lá, que virou um ícone. Né? Eu sempre digo, aquilo dali foi uma perda muito pequena, por um benefício muito grande, né? Porque trouxe à tona esse problema no mundo inteiro. Né? A velhinha está rica, viu? Ela patenteou aquela imagem lá, ela registrou aquela imagem, o sobrinho dela, muito esperto, né? E vende aquilo. Se você quiser usar aquela imagem, você tem de pagar royalties para ele, hein? Tá? Está fazendo 30 anos essa semana. 10 anos do acontecimento, essa semana. E a cidade lá está fazendo um grande evento, os hotéis lotados. Pois é. Viram? Pois é, né? Mas então... eu queria só esclarecer, então, essa questão que a Márcia tocou, talvez nem todos estivessem ao par, né? E tinha mais alguma coisa que você falou, mas eu esqueci, depois alguém fala, pronto. É o seguinte, é um costume, se dizer, atribuído quando não se tem documentação suficiente, né, para se poder dizer, é jesuíno. Então, naquelas obras em que, me disse, eu estou falando bobagem, você que é o curador, tá? O Emerson foi quem... provavelmente determinou isso, tá? Né? E ele não tira isso da cabeça dele, tá? Ele estuda o jesuíno há muitos anos, né? Então a coisa vem de muito longe, né? Ele, na condição de curador, falou: olha, essa daqui eu posso ter a certeza de botar jesuíno. Essa daqui há controvérsias, eu, por prudência, vou colocar atribuído a jesuíno. Atribuído, no caso, essa palavra significa um grau de incerteza, né, com relação à autoria. Quando não tem isso, tá bom. Ele está convicto de que ele, por tudo que ele já estudou, está convicto. Não, isso é jesuíno. Pronto. Tá? Embora eu conhecendo, sabe que ele é prudente o suficiente para, se você falar, mas tem certeza? Falar, eu tenho certeza tanto quanto se sabe. Né? Ele é museólogo, ele é doutor em museologia, ele sabe muito bem que ele não vai ser louco dizer isso é, e boto minha cara no fogo para dizer que é. Como alguém está dizendo por aí, se deu mal. Né? Tá? Viu? Desculpa, o que mais você tinha perguntado? Eu preciso olhar lá. Eu sei que o batismo de Cristo, sim, que é um grandão, sim, o batismo de Cristo está lá, não está? E tem 2 pequenos que são atribuídos, né? Que é lá uma adoração dos Reis Magos, e o outro é aqueles pequenos lá, que era do franciscano. Isso, 2 quadros franciscanos pequenos que estão lá, né? E esses 2 que eu estou entrando na coleção do Emanuel, há muitos anos atrás. Sim, e o Cristo da Coluna, né? Da coleção do José Eduardo Jardim, né? Esse foi um achado muito interessante, porque o irmão dele, que foi meu professor, é meu mentor, o Evandro Carlos Jardim, um artista muito conhecido, um dia me falou: Júlio, eu tenho um quadro aqui para você dar uma olhada, ver se restaura tal. Fui ver, eu caí para trás. Falei: gente, isso é escola de jesuíno.
né? Porque tem toda a cara. E daí ele contou a história, né? Aquele quadrinho lá, o seu José Eduardo hoje não está, ontem ele estava, né? Aquele quadrinho lá, um tio deles era médico das freirinhas lá de Santa Teresa e um dia, em gratidão, elas deram 2 quadros a ele, né? Com o passar dos anos todos, um quadro não se sabe que fim levou e o outro é aquele que ficou para o sobrinho dele, o José Eduardo, que gentilmente cedeu para exposição aqui, né? É uma descoberta recente, né? Você pode ver que está escrito atribuído também, porque não há documentação, não há convicção, né, suficiente para isso. Eu queria aproveitar só o ensejo, eu lembrei outra coisa importante que eu ia dizer e esqueci. Viu, Guilherme? No fundo, nós somos apaixonados pelos cariocas, assim que vocês também são por nós, né? Eu sei disso, né? Então, não se importa uma ponta ou outra da Dutra, é para ligar, não é para separar, não, tá? Ver paulista no Rio é uma coisa mais do que comum. A cidade é linda, maravilhosa, os cariocas são simpáticos e abertos e tudo. Quando tem carioca aqui, nós somos tão orgulhosos que você nem imagina, viu? Você é muito bem-vindo. Queria complementar a resposta. Essa exposição, ontem nós tivemos aqui uma discussão sobre por que ela demorou tanto tempo para acontecer. E quando nós reunimos nesse congresso diversos pontos de vista, nós vamos amadurecendo um assunto numa conjuntura tanto da prática quanto da academia. E isso aqui foi um exercício gigante da gente primeiro ter acesso às obras. Você vai ver que durante a exposição ela tem várias camadas de significado, isso vai ficar mais claro, vou fazer uma apresentação à tarde, mas diversas obras têm um óculosinho, os outros que não têm. São as obras que o jesuíno viu e os que o jesuíno não viu. Eu queria encher aquela sala de códigos, mas o Emanuel Araújo me segurou. Oi, o Mário, desculpa. O óculos, as obras que o Mário pôde ver, que o Mário não pôde ver. Então, em Itu, a gente tem uma série de obras que a gente tem certeza hoje que são do jesuíno, mas que por uma conjuntura que eu atribuo o fato do jesuíno ser gay, o Mário ser gay, o Mário ser negro, e ter uma oposição por parte da igreja do tombamento das obras pelo IFAM, por uma determinação dos jesuítas que atuavam em Itu, junto com as freiras, as irmãs de São José, que nesse momento essa exposição expressa uma dimensão de reparação, eles impediram o Mário de ter acesso a essas obras. Então a gente tem uma biografia muito furada, não pela competência do Mário, mas pela incongruência desses grupos naquele contexto de não dar acesso às obras. Então a gente teve que incluir isso agora, descobertas foram feitas, e aí tudo que acontece no universo da cultura do Brasil ainda é uma dimensão muito clientelista, depende da rede de relacionamentos que cada um constrói. Então, vocês são super bem-vindos. Maior foi a nossa rede, tomara que o próximo evento tenha Pernambuco, tenha Bahia, tenha o Sul, tenha todo mundo, nós vamos ampliando isso. E conhecendo o Júlio me comentou desse quadro, eu fui procurar o quadro, olhamos para o quadro, avaliamos o quadro, buscamos a resposta do quadro e descobrimos que existe uma coleção gigantesca de obras que foi dado para esse médico. A família tem quase 12 obras de arte, entre retábulos, imagens, pinturas, e esse me parece muito um jesuíno por causa dos traços dos olhos, da cor, da dimensão mística, do uso dos amarelos. Quanto mais se restaura o jesuíno, mais a gente vai encontrando o jesuíno de verdade. Eu diria que tudo que a gente falou até hoje, a gente conhece 30% do que é o jesuíno real, e agora a gente está caminhando. E algumas surpresas que a professora Márcia, no vídeo que vocês viram com aquela obra, a gente fez com uma série de obras. E os quadros que estão hoje na coleção do Emanuel, mas que pertenceram ao João Walter Toscano, foi a mesma história. Umas freiras demoliram o convento, construíram um novo convento e presenteou o João Walter Toscano com 2 peças de lá. E aí o Walter vendeu para o Emanuel. Essas obras, eu imaginava que elas tinham sido completamente restauradas, repintadas, porque tinha um vermelho muito pulsante. Quando acendeu a luz ultravioleta, era aquele vermelho era original, não era uma repintura. Então o jesuíno nos surpreende a cada passo. E agora é um momento que muito que foi feito no campo da intuição, da empiria. Então essa dimensão da cientificidade, essa exposição e esse congresso marca isso, né?
tudo que é feito, trazido, mostrado em transparência, colaborado, essa é a expectativa em dimensão à ciência, né? E aí as atribuições caem, as atribuições voltam. Geralmente o que a gente mais deseja, o que é consolidado, para além da dimensão de cultura, esses quadros têm um valor monetário, né? Então essas atribuições são importantes e a gente tem a dimensão que é o estatuto máximo na dimensão das atribuições são os catálogos raisonnés, que é o catálogo da obra toda. Mas aí você tem que ter uma banca multidisciplinar e essa banca ela é pétrea até o fim da vida. Para abrir ou fechar um catálogo raisonné, todos têm que estar de acordo e todos têm que votar juntos. Então, é um amplo campo de pesquisa. Nós temos poucos artistas no Brasil biografados, coloniais, poucos catálogos raisonné, e investimento praticamente nenhum nessa área de pesquisa de história da arte, que é fundamental, né? Fundamental. Esse trabalho ele começou na minha dissertação de mestrado, mas a gente vai... Já foi defendido, estou continuando o doutorado, junto com as mesmas orientações, professora Márcia, e a gente vai continuar estudando o jesuíno, e a ideia é dar o melhor tratamento químico possível e utilizar as técnicas que são utilizadas por laboratórios ao redor do mundo, com pinturas muito famosas. Você vê trabalhos com pinturas do Van Gogh, com pinturas do Monet, que utilizam técnicas muito avançadas para poder estudar e entender. Ali a gente está entendendo só a composição dos principais materiais, mas eu não sei, por exemplo, a extensão da degradação daquele pigmento. Os mecanismos possíveis dentro daquela pintura que levam para uma alteração na cor ou na porosidade do pigmento, que pode dar desplacamento e causar alterações. Se esses materiais eles podem mudar de camada com o tempo, se difundirem ali por ação de um solvente ou alguma coisa. Isso é feito com obras conhecidas e famosas ao redor do mundo, principalmente na Europa, e a gente quer fazer a mesma coisa com as obras de jesuíno, conforme o trabalho de doutorado for andando. Então, dar o melhor tratamento possível também, porque são obras igualmente importantes e relevantes. Assim, a gente pretende utilizar a estrutura do Sirius, que é o laboratório de Luiz Singleton ali de Campinas. É um laboratório, ele permite fazer várias técnicas espectroscópicas com uma precisão muito grande e com uma resolução espacial muito grande. Então, uma técnica de bancada, por exemplo, uma fluorescência de bancada, a gente consegue ter algumas informações, mas o tamanho do feixe do laser ali, da radiação eletromagnética é muito grande, então a gente pega a camada meio que inteira. Com a estrutura do Sirius, a gente conseguiria ver a camada de cima a baixo e estudar a composição de cima a baixo e entender. O Sirius ele é um laboratório ali em Campinas, ele é um acelerador de elétrons que permite fazer várias técnicas espectroscópicas diferentes, e cada técnica vai me dar uma certa informação que a gente pode estudar a composição dos pigmentos, dos aglutinantes, mas também os mecanismos de degradação de cada um. E o Brasil está abrindo essa fonte nova, tinha o laboratório antigo, a fonte Sirius está sendo aberta e com algumas linhas de luz já funcionando. Então vai ser também um trabalho pioneiro nesse sentido de utilizar essas técnicas novas, algumas que só vão existir no Brasil quando esse laboratório abrir por completo, e a gente quer usar isso com várias obras de jesuíno e várias amostras. O que a gente puder ter contato, a gente vai dar o melhor tratamento possível também. Mais uma vez, obrigado, Guilherme. Obrigado, Júlio.